filho ou meu aluno está em processo de investigação para o autismo. Como eu posso ajudá-lo? Hoje, nesse vídeo, eu vou ensinar para vocês estratégias, formas que podemos ajudar justamente as nossas crianças na primeira infância de 0 a 5 anos de idade a desenvolvê-lo e justamente estimular nesse período ou de investigação ou período que já tem um diagnóstico. Então, é aqui que você vai aprender como fazer essas estimulações precoces, tá bom? Então vamos iniciar, gente. Sabemos que de 0 a 3 anos a criança ela tem uma explosão de conhecimento. E como é esse conhecimento? É o aprendizado que vai vindo, armazenando e vai enchendo o seu cérebro, porque esse fenômeno que chamamos de neuroplasticidade ocorre muito além quando temos o nosso primeiro triênio de idade. E é magnífico. Por quê? Vou te dar um exemplo. Normalmente temos a impressão que quando vamos em Paris, vemos aquela torre linda, né? Aquela torre bonita e ficamos, nossa, estamos maravilhados com aquela torre. Nossa, nunca vi tanta beleza, nunca vi uma torre assim. Mas na realidade, aquilo dali para vocês já é conhecido. Já é conhecido por quê? Porque quando somos criança, a gente já conhece. Quando a gente está formando o Lego, o que as crianças, as primeiras coisinhas que as crianças fazem? Ó, uma torre. Elas fazem uma torre, vão crescendo, vão andando de carro com o papai e com a mamãe, vê a torre de TV, vê a torre do celular, depois vê uma torrezinha ali mais ou menos. Os pais vão em Brasília ou viajam em algum outro estado, vê uma torre bonitinha e ali ela já vai armazenando justamente no seu cérebro aquela neuroplasticidade e generalizando as torres. Então o aprendizado é isso, é justamente o observar e depois armazenar, certo? E o período desse fenômeno do triênio de armazenamento que as crianças vão tendo, com o tempo, ocorre um fenômeno chamado de poda neural. E o que é essa poda neural, Mayara? Ou então podemos chamar também de poda sináptica. Essa poda, gente, ela ocorre conosco o tempo todo. Desde quando a gente saiu da barriguinha da mãe até a gente morrer. Mas só que tem duas situações, dois marcos que ocorre ela exacerbadamente. Que são de 1 a 3 anos, que é esse triênio, e no período da adolescência, que é justamente aquela fase de puberdade, que vai ali na sua fase de puberdade ali em volta dos 14 anos e vai indo até uns 20, 21 anos, dependendo. Então essa é uma situação, um período da vida que começa a ter a maturação. Mas Mayara, para que existe a poda neural? A poda neural, gente, é um fenômeno que ocorre no nosso cérebro que ele vai selecionando o que é importante e excluindo o que não é importante. E como o cérebro sabe disso? Sabe quando você tá aqui, fiz todo o meu relatóriozinho para mostrar para vocês, não deixar passar nada. Mas antes de eu fazer esse daqui, eu já tinha feito outros, fiz anotações e fui buscando aquilo que torna mais relevante por um período de menos tempo para comunicar para vocês aqui. Então eu fui filtrando, até que armazenei apenas aquilo que realmente importa. E o nosso cérebro, ele é custoso e faz justamente isso. Ele faz essa poda em você. Nesse primeiro triênio, eles começam a fazer a poda e a criança, ela, de tudo que ela aprendeu, de tudo, mas é muita coisa que a criança aprende, a poda vai, olha, cortando aquilo que o cérebro torna irrelevante. Por exemplo, uma quedinha que ele teve, um xixizinho que ele fez, aquelas situações que ele ficou observando. E então ele vai cortando aquelas irrelevâncias.
Mas o que acontece com as nossas crianças autistas? Pois bem, vamos justamente explicar para vocês essa situação do fenômeno da poda neural com o autismo. Tem cientistas, a maioria deles, antigamente eles falavam que a poda neural no autista ocorria de forma excessiva. E como ela ocorria de forma excessiva, acabava que aquela criança que armazenava, adquiria diversas habilidades, ela acabava perdendo porque a poda cortava além do que era necessário, ou além do que não era necessário, cortava também o que era necessário. Aí é onde que muitos cientistas falam do autismo regressivo. Sabe aquela criança que vocês veem assim e falam, nossa, mas ele sabia fazer isso, sabia fazer aquilo, mas agora ele perdeu essa habilidade, agora ele não fala mais, ele falava algumas palavrinhas, agora não fala mais, ele conseguia tomar banho sozinho, agora não consegue mais. Isso daí anda nessa linha de raciocínio desse cientista. Mas atualmente, não tão distante assim, deve ter mais ou menos 1 ano e meio para 2 anos, novas pesquisas científicas demonstraram que a poda neural em autistas é falha. E como é falha, Mayara? Porque ela é menor. Ela pode ocorrer de menor formas. Então, ao invés de ocorrer uma poda adequada, como ocorre, entre aspas, nas pessoas ditas normais, ela ocorre com falhas, elas ocorrem pouquinhas, mínimas. E aonde muitos cientistas hoje já fizeram pesquisas relacionadas à imagem, que a parte da circunferência do cérebro do autista, ele é um pouquinho maior do que das pessoas que não têm o transtorno do espectro autista. Então também tem essas duas linhas de raciocínio na ciência: poda neural excessiva, maior, e poda neural menor. Então é onde que a gente entende mais ou menos o que está acontecendo na cabecinha da nossa criança autista. Pois bem, dito isso, bem simplificado, né? Porque eu tenho que trazer justamente de forma bem rápida. Se vocês quiserem saber mais a respeito desse conteúdo, eu vou trazer depois vídeos explicando com termos menos técnicos, porque o objetivo do nosso canal é ser bastante didático, e mostrarei para vocês de forma bem desenhada para que a gente possa entender esse mundo das nossas crianças e jovens, adolescentes e adultos autistas. Pois bem, tá, Mayara, mas você me explicou aqui da poda, você me explicou aqui da neuroplasticidade, mas e aí? O meu filho, ele está em investigação. Como é que eu posso ajudá-lo? O que eu posso fazer? Então é agora que eu vou te mostrar na prática o que você pode fazer pelo seu filho. Primeiro, eu sou defensora do quê? Eu sou defensora que, independentemente se a criança ela tem transtorno global, ou seja, se ela tem atraso do desenvolvimento globais ou não, essa criança precisa ser estimulada. E estimulada não é só ficar bebê, juju, mamãe, babá, estimular, gente, é intervenção de verdade, correta, de forma brincando, mas intencional, brincando, mas de qualidade, brincando, mas aprendendo, compreendeu? Então, a gente tem que ensinar às nossas crianças o seu dia a dia, a sua rotina, a sua funcionalidade, os interesses, e crescendo e tendo curiosidade. Não é deixar a criança a fazer o que bem entende. Vamos dizer assim, vou deixar ela ali na frente da televisão e pronto. Eu sei que a nossa vida, a correria do dia a dia é bastante, não podemos julgar, certo? Mas no que você, papai, mamãe, vovó, titia, puder ajudar essa criança, puder ajudar a sua criança no estímulo, no desenvolvimento, isso é fundamental, isso é fundamental. Então vamos fazer isso por elas, vamos estimular de verdade, independentemente se ela tem atraso no desenvolvimento ou não. Por quê? Por que eu falo isso? O autismo
Na minha concepção, não só o autismo, mas como todos os transtornos, todos os atrasos de desenvolvimento que existem, nós temos que ter um mínimo de conhecimento para fazer uma estimulação adequada. Você tem que pensar o seguinte: todo mundo pode adquirir hipertensão? Sim. Todo mundo pode adquirir diabetes? Sim. Mas como é que ocorre a hipertensão? Aí muitos ficam pensando, deve ser o sal, é o sódio. Mas tem gente que tem uma alimentação extremamente adequada, tem um equilíbrio grandesco de sódio e ela é hipertensa, por fato genético da família. Mas essas pessoas, elas sabem o que tem que fazer. Atividade física, boa alimentação, evitar álcool, evitar sódio, alimentos bastante que tem gordura trans, essas coisas. Sabe o mínimo. Então, na minha concepção, que eu sou defensora aqui, também temos que saber o mínimo, o básico, para ajudar todas as nossas crianças a se desenvolverem de forma funcional, independente se ela não tem transtorno ou se ela tem. Então, eu passo do pressuposto que nós também temos que saber, pelo menos o básico, para estimular nossas crianças. E como é que você vai fazer isso? Aqui no canal temos diversos vídeos, vamos iniciar muito mais ainda, passando para vocês como estimular, como desenvolver nossas crianças pequenas de 0 a 3 anos, de 3 a 6 anos, de 7 a 8. Pode ter certeza que aqui vocês vão aprender e muito a desenvolver suas crianças, tá bom? Mas agora passando para a parte mais prática dessa aula. O meu filho, Mayara, ele tem ele é muito inquieto. Mayara, ele está em investigação, mas eu entendo que ele não seja. Mayara, as pessoas falam que parece que ele está em risco de autismo, mas eu não vejo muito isso. Ou então acontece o seguinte: você observa que a sua criança, ela não para de jeito nenhum, e ela vai para um lado e vai para o outro, e parece que ela não te ouve de forma alguma, parece que ela não te entende, e ela começa a se bater, e ela bate na parede, e ela bate a cabeça, e ela é destruidora. É uma criança que destrói tudo que vê na frente, destrói brinquedo e morde tudo. E você já fica olhando assim: meu Deus, mas esse menino é imperativo, né? Ou então aquelas pequenas sutilezas do tipo: meu filho só fica num cantinho. O meu filho, ele é meio assim, parece que ele não gosta de tal coisa. Meu filho não gosta muito de brincar com as crianças. Ele é mais isolado, gosta de brincar ali só com um paninho, gosta só de rodar o carrinho, ou então ele gosta apenas de ficar brincando com os olhos para lá e para cá, para cima e para baixo, ou ele só gosta de girar. Então essas coisas assim que se ditas estranhas, você tem que observar. E é a partir daí que você observa. E não é só a partir daí, é antes disso. Você já tem que estimular, porque como eu falei, né, que eu sou defensora da estimulação desde sempre, mas é a partir daí que você já acende o sinal do autismo, certo? Mayara, mas e agora? O que eu posso fazer nessa situação? Nessa situação, gente, a primeira coisa que vocês vão pensar é: a criança, ela responde como ouvinte? É uma criança que responde como ouvinte? Você fala com ela e ela te responde? Ela está te compreendendo? É uma das coisas que você já tem que pensar. Se ela tem essa falha, não, mas ela responde, ela olha. Mas ela faz o que você pede? Ou ela foge do que está fazendo? Mas ela é muito pequenininha para fazer isso. Não. Porque existe o marco de desenvolvimento. Temos que passar pelo marco de desenvolvimento. Por quê? Porque é extremamente essencial. Aquele marco ali, ele não está à toa, porque ele é necessário para justamente amparar se estamos de acordo ou não com o nosso desenvolvimento,
tanto intelectual quanto físico e outros tipos de desenvolvimento relacionado à psiquiatria. Então é bom a gente saber disso, é bom a gente entender sobre isso. Você tem que depois observar se sua criança, ela conhece as pessoas, ela conhece as pessoas que estão em volta, ou ela só conhece o papai ou a mamãe, ou só conhece a mamãe, Antonella, olha ou ele pro só pai. conhece os brinquedos dele. Antonella. Ele conhece os objetos, ou ele só Antonella. conhece esse daqui, ó, o leguinho dele que ele fica lá brincando o tempo todo. Ah, o seu Lego tá lá, aí a mamãe fala, amorzinho, pega lá seu Lego, ele vai lá, pega na hora. Mas se você fala bem assim, amorzinho, pega pra mamãe a cola que você cola os desenhos. Aí ele não sabe procurar a cola, não sabe. Ele fica lá procurando. E a cola tá bem aqui na frente dele e ele tá procurando. Então, são outras coisas também. Os lugares, ele conhece os lugares que vocês vão passear na casa da vovó, ele sabe que vocês estão indo para a casa da vovó, você fala, vamos para a casa da vovó, ele já fica irritado. Ou você pergunta, que lugar é esse daqui? E mesmo sendo uma criança falante, uma criança que já fala, você pergunta e ele não te responde. E também isso, as ações, né? As ações relacionadas, meu filho, levanta da cadeira, e seu filho está ali brincando, está fazendo negócio. Meu filho, fica em pé, e ele está ali, mexendo. Meu filho, olha para a mamãe, aí ele olha. Porque de tanto você falar assim, olha para mim, vira o rosto da criança, ele já sabe virar. Mas esses outros tipos de ações que você fala e ele não faz, você tem que observar isso. Porque é uma criança que ela não é autista, uma criança que não seja neurodivergente, ela já tem justamente esses traquejos sociais. Por que ela tem esse traquejo social? Porque é algo que já está implantado no cérebro da gente, que já vem assim na estruturação do dia a dia, desde quando saiu da barriguinha, que a mamãe fala pro neném, mamã, 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 e a criança já começa a fazer por imitação. Aí daqui a pouco ela já tá mamã e associa aquela pessoa que tá falando com ela, que é mamã, ele fala mamã e associa o mamã é justamente essa moça que tá falando. Vamos lá no banheiro tomar um banhozinho com a mamãe? Vamos comer com a mamãe? Vem aqui pro colo da mamãe. Então ele vai associando, mas o autista não. Ele não tem essa formação de percepção, essa perspectiva social. Ele vai buscar justamente o quê? O que lhe dá prazer, porque o cérebro dele funciona assim. Então, se o mexer com o Lego dele, ficar fazendo torres e mais torres e mais torres, é o que te dá prazer, e de repente a mamãe fala bem assim, meu filho, levanta daí, vamos ali brincar com os amiguinhos lá fora. Ele vai continuar aqui, ó. Vai continuar aqui. Por quê? Porque é isso aqui que lhe dá prazer. O brincar lá fora com as crianças, com os coleguinhas, aquilo ali não faz sentido para ele. Não faz sentido. O cérebro dele, para aquilo ali, não faz nenhum sentido. Ele não tem uma perspectiva da regra social ali, naquela situação, naquele desenvolvimento. Então é de onde que vocês vão começar a observar as suas crianças e começar a fazer os estímulos adequados, certo? E como é que vai ser o estímulo adequado para uma criança pequenininha que você vê que ela não está dando um tchau, por exemplo? A criança pequenininha que não está dando tchau, por exemplo, você está aqui no colo e fala, filho, dá tchau, e ele não dá tchau. Não, ele não dá tchau não é porque ele não entendeu, não porque ele não compreendeu a situação do tchau. É porque realmente ele ainda não tem a percepção de que levantar o braço, fazer isso daqui e responder o próximo é dar o tchau. Então você vem, levanta o bracinho da sua criança e faz tchau. Essa vai ser uma das dicas, certo? Quando a sua criança estiver um pouquinho maiorzinha, você tem que começar a ensiná-la a pedir. E o pedir é tão essencial porque a criança, quando ela quer as coisas, especialmente o autista, ela não sabe pedir, ela não tem esse traquejo do pedir, que é necessário pedir para adquirir, ele começa a ter comportamento inapropriado, começa a ficar agressivo, começa a ficar chorão, começa a gritar. Então, você ensinando ele a pedir, por exemplo,
Você quer, filho? Quer? Fala pra mamãe, quer? Quero. Se ele não falar, você mostra o brinquedinho, quer? Aí se ele vir, você fala, não, fala, quer. Qualquer som que ele tirar, assim, aí, muito bem, entrega o brinquedo e parabeniza. Daí, sempre quando ele querer alguma coisa e já for pegando, você fala, não, pede, quer? Quer. Então você entrega. O pedir é essencial, porque a criança ela vai aprender a pedir e não vai ter comportamentos disruptivos, inapropriados, gritos, choros e também o apontar. O apontar, geralmente as crianças autistas elas não apontam, ela já vai lá e pega. Ela vai lá e pega. Ou ela pega, ou ela sobe, ou então ela fica ali parada e o pai e a mãe ficam preocupados. Meu Deus, esse menino parece que não quer nada, não sente fome. Então dali você já começa a ensinar o pedido de apontar. Filho, você quer esse brinquedinho aqui? Se ele não levantar a mãozinha, você vai lá e dá um suporte, aponta, quer? Aí se ele mostrar que tem intenção, aí aponta, mostra. Aí você levanta a mãozinha dele, apontar, quer? Aí fala pra ele, quer? Mamãe te dá, quer? Toma, parabéns. Sempre quando ele fazer o comportamento certinho do quer, você parabeniza e já entrega, parabeniza bastante. Aí depois você vai tirando aos pouquinhos, até que ele vai começar a pedir por ele mesmo. E também, quando você já tiver todo esse parâmetro do pedido, mostrar, né, da intenção, quando você começar a manusear isso, você vai mostrar por intenção. Você vai ali, tá com a sua criança passeando, né? Aí você, olha filho, olha, um brinquedo e tem 1, 2, 3 cores. Ou se você estiver na rua, né? Olha a flor, olha a árvore. O que é isso? Mostrando com intenção para que ele já entenda. O que é isso? Aí ele já tenha aquela percepção de, o que é isso? Aí depois, daqui um tempo, de tanto você fazer, o que é isso, filho? O que é isso? Mamãe, o que é isso? Ou então fazendo solilóquio, como eu sempre mostro aqui na mediação do solilóquio, você se colocando no lugar do seu filho. Olha, mamãe, estamos andando na rua. Rua. Como é o nome disso daqui que a gente está andando? Rua. Todo dia, gente, todo dia fazendo. Mostra a árvore. Olha, mamãe, o que é isso? É uma árvore. O que é isso, neném? É o quê? É uma árvore. Fala, árvore, árvore. Daqui a 1 semana, 2 semanas, você tá falando com ele. Fala, o que é isso, neném? Ele já tá, você não fala. Ou então já tá, árvore. Já tá falando também. Então, essa é a demonstração do mostrar intencional, com intenção, para desenvolvê-lo cada vez mais. E depois você vai começar a desenvolver no compartilhamento de ideias. E o que é esse compartilhar ideias? É você estar ali sentado, ou estar com seu filho sentadinho, olhando alguma coisa e querer compartilhar uma ideia. Nossa, mamãe, fazendo solilóquio da mediação. Olha, mamãe, é muito interessante esse brinquedo. Ele parece um dinossauro, tem uma cor vermelha, tá com a boca aberta e ele anda parecendo com as pessoas e tem os braços curtinhos, ou seja, você tá fazendo comparações de ideias, né? Tá passando para ele as ideias, informações que esse brinquedinho de característica, do que ele faz, do que ele é semelhante, para que ele justamente, ou ela, né, sua criança, comece a compreender esse universo de compartilhar a ideia, dele querer depois pegar um brinquedo, ele tá lá no Lego dele, tá lá brincando, aí de repente ele queira compartilhar. Mamãe, vermelho. Mamãe, papai, azul. Olha, e querer justamente fazer essa compartilhação com você. Isso é legal, porque quando a criança chega nessa parte de compartilhar as ideias dele, é sensacional. Você, assim, vai ver que a explosão de desenvolvimento que só do fato dele estar fazendo isso daqui já adquiriu nas suas sinapses. Eu vou terminar esse vídeo aqui por agora, porque ele vai ficar um pouquinho longo, mas na próxima aulinha vamos saber justamente do que os traquejos que a gente pode fazer, as estratégias para você que é professor de creche, professor de jardim de infância, ajudar a sua criança que tem um atraso do desenvolvimento em sala, no pátio ou em grupo, tá bom? Eu peço para você se inscrever no canal, se você ainda não é inscrito, compartilhe, dê seu like e muito importante, gente, que eu sempre esqueço aqui de dizer,
coloque o sininho, porque sempre quando tiver vídeos novos, você vai ser notificado, tá bom? Um beijo no seu coração, forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau!